Perfeito. Então, boa tarde a vocês que estão conosco. Adriele, Tiago, Marcos, Laura, Ítalo. Então, boa tarde para todos vocês. Bem, pessoal, então a gente hoje vai falar um pouco sobre o nosso projeto, né? Dar algumas instruções e depois a gente vai falar, inclusive, sobre o texto que a gente tinha passado para vocês. Certo? Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, primeiramente, esse é um projeto de pesquisa. O objetivo dele é, sobretudo, a produção, né? A produção. Então, a gente quer produzir artigos, a gente quer produzir pesquisas, pode ser para apresentar em revistas, pode ser para apresentar em eventos de nível local, de nível internacional, né? Então, mas assim, o intuito principal é justamente essa questão da produção científica que o nosso grupo de pesquisa visa, né? E a produção científica de assuntos que sejam ligados, né, à justiça internacional e direitos humanos, analisando aí os sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos, com foco principalmente no nosso sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, e o sistema ONU, né? Depois, inclusive, a gente vai falar de cada um detalhadamente. Então, gente, eu agradeço o interesse de todos vocês em participar deste projeto de pesquisa que a gente está iniciando agora, né? Alguns alunos, inclusive, já estavam conosco desde o projeto anterior, né? Que era o projeto que a gente trabalhava com a justiça de transição, né? Era um projeto também bastante interessante. A proposta é um pouco maior, né? Esse projeto ele é vinculado ao LAPRE, né? Que é o Laboratório de Práticas em Políticas e Relações Internacionais. Então, a gente tem trabalhado, a gente vai trabalhar vários temas, né? E enquanto que o de justiça de transição, que pode ser retomado, aí depende também da instituição, ele pode ser retomado, porém, aí a gente já tem uma perspectiva já de trabalhar no sentido mais amplo, né, com vários temas, não só com a ideia da justiça de transição, tá certo? Então, o que é que a gente quer fazer? Exatamente isso que eu estou falando a vocês. Produção científica para a gente publicar em eventos, para a gente publicar em revistas, nível nacional, internacional. Isso, aliás, a gente já vinha fazendo isso, né? Já vinha fazendo isso. E aí, lembrando as nossas áreas temáticas, né? Violência estatal, povos indígenas, políticas públicas, justiça de transição e democracia. São essas as nossas áreas temáticas, né? São essas as áreas que a gente estuda e que a gente vai estudar. E aí, pessoal, para vocês, tem alguns que são membros ouvintes, né? Os ouvintes podem participar das discussões, podem fazer seu resumo. A diferença é que eles não recebem o certificado. Quem é membro efetivo recebe o certificado do LAPRE após a conclusão do semestre. Esse certificado do LAPRE, pessoal, ele vale 20 horas aulas para fins de atividades complementares, tá certo? Então, são 20 horas aulas. E aí, o que é que cada um de vocês tem que fazer, inclusive quem está como ouvinte? Tem que, até o final do semestre, produzir pelo menos um resumo. E esse resumo, tem que ser um resumo no modelo dos resumos que a gente costuma enviar para eventos científicos. A gente vai dar esse modelo depois. E esse resumo tem que ser produzido dentro de algum desses temas que a gente está falando para vocês, né? Primeiro, envolver a questão da justiça, do sistema internacional.
e trabalhar essa perspectiva de ou violência estatal, ou violação de direitos dos povos indígenas, políticas públicas, justiça de transição ou democracia. Vocês podem escolher um desses temas aí que a gente vai orientar o trabalho de vocês, tá? Até o fim do semestre, tá? Vocês têm que produzir. Nessa fase inicial, a gente faz leituras e discussões para que vocês possam conhecer e aprofundar a temática geral de pesquisa do grupo, que seria justamente a questão da justiça internacional e sua relação com direitos humanos, né? A gente tem, pessoal, basicamente, como a gente estava falando aqui, o que nos interessa é principalmente a análise de dois sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos. O sistema interamericano, que o Brasil faz parte, e que o principal tratado é o Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e o sistema ONU, ou como alguns autores colocam, o sistema onusiano de proteção aos direitos humanos, que é o sistema formado pelos tratados e pelos órgãos da ONU. Claro, a gente pode analisar outros sistemas, como o africano ou europeu, inclusive no livro da professora Flávia Pelvezan, que eu recomendei, que é esse aqui, a minha edição é mais antiga, né? Esse livro é muito importante para a gente. Direitos Humanos e Justiça Internacional, que é o contrário, né? Colocou Justiça Internacional e Direitos Humanos, não foi proposital, não. Mas o livro dela é Direitos Humanos e Justiça Internacional, da professora Flávia Pelvezan. Esse livro tem na biblioteca digital da ACES e tem na biblioteca física. Na biblioteca física, eu acho que eles têm a mesma edição que eu tenho, que é essa edição de 2013, e na biblioteca digital tem a última edição, né? Disponível. Agora, quem está como ouvinte, eu não sei se vocês podem conseguir baixar o livro em PDF, porque eu não tenho esse livro em PDF, e não tem como eu baixar esse livro da Biblioteca Digital da ACES. A Biblioteca Digital da ACES, para vocês que estão como ouvintes, que são egressos e tudo mais, vocês não podem ter acesso, né? A biblioteca física, claro, pode ter acesso, qualquer pessoa da comunidade. Se eu não me engano, eles só não aceitam que você leve o livro, né? Ou tem que fazer um cadastro, não sei, no caso de egresso, vocês que são egressos aí, e ouvintes me digam, eu sei que pode ter o acesso à física, a digital não, porque é um streaming de livros, né? Literalmente, aquilo é um streaming de livros, então sempre tem a última edição, só que tem essa vantagem, a gente só pode imprimir trechos, a gente não pode disponibilizar o livro todo para a turma, por exemplo. Se eu não sei se alguém às vezes consegue baixar como PDF, às vezes alguém conseguir uma cópia desse livro. O nome do livro é Direitos Humanos e Justiça Internacional, da professora Flávia Piovesan. Esse é o primeiro livro que a gente vai olhar. Claro, tem alguns artigos científicos que depois eu vou disponibilizar para vocês, e que esses artigos, inclusive meus, né, vou passar um artigo para vocês, por exemplo, depois que a gente terminar a discussão com o Flávio Piovesan, eu vou passar um artigo para vocês sobre uma análise de decisões, inclusive quem participou do grupo de transição já leu, que é um artigo sobre decisões da Corte Interamericana em relação à questão da violência estatal. Pronto, Lucas Alexandre está dizendo que tem esse livro, o da Flávia Piovesan, né, em PDF, a edição 2009. Essa aí até eu quero, viu? Porque eu tenho essa 13, físico, né, que eu comprei. Mas a 19 eu tenho. Aliás, seria interessante, Lucas, você passar para mim, porque aí eu disponibilizo. Sim, Adriele, esse livro eu não conheço não, Letícia. Olha, Adriela, é possível criar um Drive, sim. É possível criar um. Inclusive, a gente já tem, né? Agora, eu não sei, a gente tem um Google Classroom para os alunos da turma, desse grupo de pesquisa, entendeu? Agora, eu não sei que quem está como ouvinte, que acho que é o seu caso, né? Eu não sei se consegue ter acesso a isso. Agora, pronto, o teste é fácil, deixa eu fazer o teste.
Deixa eu pegar aqui o seu endereço de e-mail. Pode colocar qual é o seu Gmail mesmo? Pode colocar no chat o seu Gmail, que aí eu vou tentar fazer o teste. Vocês que estão como ouvintes, coloquem o seu Gmail aqui, porque eu vou fazer o teste se aceita vocês ficarem na turma do Classroom, porque eu não sei se ela está aberta só para quem é da SES Unita ou para qualquer pessoa que tenha Gmail, porque o Meet, qualquer pessoa que tenha Gmail pode usar, né? Podem colocar aí. Ítalo, perfeito. Ítalo, que é egresso nosso, né? Pronto, eu vou convidar aqui. Veja se chegou o convite. Perfeito, então confirma e você já está na turma. E aí eu quero pedir ao Lucas que mande depois esse livro da Flávia Provezan para o meu e-mail, que eu vou colocar, emersonassis@aces.edu.br, que eu disponibilizo lá como material para vocês, tá certo? Ok, eu já envio, professor. Pronto, Lucas, obrigado, viu? Você manda que a gente disponibiliza. Ou os outros, a gente tem, a maioria tem artigo científico a gente pode colocar lá tranquilamente. Agora, livro, e principalmente livro de editora, que nem essa, Saraiva, essas editoras, a gente tem dificuldade para ter, né? Tem o streaming de livros da biblioteca digital, mas não dá para disponibilizar. Quando a pessoa consegue baixar, é ótimo. Sim, pessoal. Aí, como eu estava dizendo, o que vocês têm que fazer para receber a carga horária e que os alunos que estão como ouvintes, né, egressos, o que pediram para ficar como ouvinte, podem e devem fazer o resumo até o final do semestre, delimitando um tema de pesquisa dentro dessas áreas. Justiça de transição e violência estatal, justiça internacional e violência estatal, justiça internacional e direitos dos povos indígenas, políticas públicas, justiça de transição e democracia. Então, basicamente, são essas as áreas que a gente quer que vocês trabalhem, tá? E aí vocês só podem fazer trabalhos dentro dessas áreas no nosso grupo de pesquisa, tá? Porque ele é feito para justamente pesquisar essas áreas. E hoje, gente, eu queria comentar com vocês essa obra da professora Flávia Piovesan, e dizer assim, Flávia Piovesan, não sei se vocês conhecem, ela é uma das principais pesquisadoras de direitos humanos no Brasil. Eu gosto muito do texto dela. Ela foi bastante criticada, inclusive quase entrou na cultura do cancelamento, porque ela aceitou ser secretária de Direitos Humanos do governo Temer, né? E eu achei muito interessante que uma das alunas aqui do grupo, eu não sei se ela está, Larissa, né, que ela já participou desde o nosso grupo de pesquisa anterior, que ela estava se questionando se essa cultura do cancelamento, que hoje está virando moda no Brasil, ela não violaria também os direitos humanos. Aí eu mandei ela dar uma olhada no Pacto Sonho da Costa Rica, se seria possível a gente dizer que essa questão seria uma afronta. Ela entende que sim. Eu digo, beleza, faça um resumo aí que a gente avalia e vê se existe a viabilidade de fazer um artigo sobre o tema, porque é interessantíssimo e é uma coisa que está na moda. E eu diria, e aí eu disse, agora tenha cuidado, porque a questão não é o direito da pessoa falar qualquer besteira, e ela até citou o caso do BBB, que todos vocês conhecem com certeza, que é o caso da Carol Conká, né? Eu digo, a questão não é o direito de Carol Conká falar qualquer bobagem que ela queira. A questão é o direito dela não ser constrangida e seus familiares em virtude de coisas que ela tenha dito. Que aí, qualquer coisa que ela tenha dito e que eventualmente constitua uma violação aos direitos humanos, já que a liberdade de expressão não é direito absoluto, nem nos termos da justiça internacional, tem que ser respondida nos termos da lei, não através de constrangimentos que, por si só, podem sim constituir violação aos direitos humanos e podem ser objeto da justiça internacional. Entenderam? Porque também a gente tem que ter cuidado com isso. Não existe, pessoal, direito humano
E, aliás, não existe direito absoluto, em nenhum aspecto, tá? Isso aí não é só uma questão que os juristas devem saber. Então, por exemplo, a liberdade de expressão, ela tem limite, e tem que ter limite, né? E tem que ter limite. Porém, a pessoa que cometeu uma violação dessa, por exemplo, ela disse uma porção de absurdo, etc., a pessoa tem que responder por isso nos termos legais. Tá? Não pode ter essa cultura que hoje no Brasil está virando na moda de você. Enfim, eu achei o tema de Larissa, né? Larissa, não sei se Larissa está aqui. Está aqui, Larissa? Não, não, acho que não. Mas ela é membro do nosso grupo. Inclusive, ela já começou a fazer o resumo, porque eu disse, faça o resumo para eu ver como é que fica, para ver se realmente é uma proposta que tem viabilidade. E aí, gente, Flávia Pelvezan foi quase cancelada porque ela foi secretária do governo Temer, de Direitos Humanos. Gisele colocou aqui o e-mail, Gisele. Para quê? No seu caso, Gisele, acho que você já está na turma, não? Que você Ah, achei que era para mandar o PDF daquele livro. Achei que ia criar um drive. disponibilizar na turma. Aí quem tiver na turma pode baixar. Ah, tá certo. Entendeu? No caso, eu estava pedindo dos que estão como ouvintes, porque Ah, tá. aí quem está como ouvinte, inclusive, pode colocar aqui quem está como ouvinte, porque aí a gente adiciona na turma e fica acesso ao material, à gravação, que está gravando, né? Entendeu? Pronto, Lucas, deixa eu olhar se já chegou aqui. Já chegou, obrigado, viu? Eu ainda posto hoje. Aí você colocou aqui, tá a edição 2019 do livro da professora Flávia Pelvezan. Tá? Mesmo não tendo simpatizado que ela tenha sido secretária do governo Temer, gente, eu respeito ela enquanto autora, né? Ela é uma autora excelente, não sei se alguém aqui conseguiu ler o texto que ela traz, o texto é muito bom, ela escreve bem. Pronto, Alan, coloque seu e-mail aqui, porque eu adiciono você na turma, e aí você fica tendo acesso ao material que a gente posta. Tá? Pode colocar aqui no chat seu e-mail, que aí eu adiciono. Boa Perfeito, tarde, Alan. professor Boa tarde. Rickson. Eu encontrei na biblioteca virtual a edição 9, a nona edição. Certo. Tem problema, né? Não, sem problema. A edição que eu tenho é a mais antiga, né? Que eu tenho em casa. Claro, enquanto professor da instituição, eu tenho o mesmo acesso que os alunos que estão na instituição têm, né? Mas não tem problema, não. Também não é um livro. Ela mais acrescentou coisas, sabe? Do que propriamente ela mexeu. Alguns trechos, por exemplo, somente em questão de tratados, aí ela deu uma acrescentada. Mas a ideia geral vale, entendeu? Então, por exemplo, a gente vê algumas ideias que ela traz, e inclusive, primeiro, seria o capítulo 2, né, que a gente discutiria hoje e um pouquinho semana que vem, que seria internacionalização dos direitos humanos e humanização dos direitos internacional. Nesse capítulo são discutidas algumas questões bem interessantes, como, por exemplo, ela dá uma noção sobre a questão contemporânea dos direitos humanos, ela trabalha os desafios dos direitos humanos em relação à ordem internacional, ela tem discussões interessantíssimas como universalismo versus relativismo cultural, laicidade versus fundamentalismo religioso, direito ao desenvolvimento versus assimetrias globais. Inclusive, vocês notaram que ela coloca temas dicotômicos, né? Justamente para despertar a atenção. E o que eu gostaria, primeiramente, de falar seria a questão do universalismo versus o relativismo cultural. Universalismo, os direitos humanos são para todas as culturas. Já o relativismo diz o seguinte: não, os direitos humanos são um construto da cultura ocidental, do mundo ocidental, e só deveriam ser aplicadas ao mundo ocidental. Quem é que tem razão nesse aspecto? Veja só, existe um pouco de razão nas duas afirmativas.
Ao mesmo tempo, os direitos humanos, eles têm que ter uma perspectiva universal, ou seja, ser aplicado a todos, mas, por outro lado, é forçoso a gente reconhecer, inclusive do ponto de vista filosófico, que direitos humanos são realmente uma perspectiva que vem da cultura ocidental, né? Por outro lado, quem critica a questão dos direitos humanos espelhar a cultura ocidental são justamente pessoas que violam os direitos humanos, né? Até porque os direitos humanos têm uma questão da abertura, da inclusividade, do respeito às diversas culturas, do respeito à diferença. Agora, a origem dele é ocidental. Então, os direitos humanos vão ter, sim, uma base forte do pensamento ocidental, direitos humanos vão ter uma base forte, inclusive da cultura judaico-cristã, pesada da cultura judaico-cristã. Mas a gente não pode usar essa perspectiva que eles se originaram numa cultura para poder reduzir a sua aplicabilidade, que é muitas vezes o que acontece. Então, por exemplo, quando nos países muçulmanos, principalmente na África, existem mulheres que se insurgem contra questões como, por exemplo, a mutilação genital feminina, que é a circuncisão feminina, é porque aquilo ali é um assunto que já chegou na sensibilidade delas e transcende uma imposição cultural vindo do Ocidente. Entendeu? Porque ela passa a reivindicar o direito de não fazer aquele procedimento, por exemplo, na sua filha. E a gente tem vários casos nesse sentido. Então, a gente não pode usar essa perspectiva que os direitos humanos tiveram origem na cultura ocidental para diminuir e restringir a aplicação dos direitos humanos, que é igualzinho àquele discurso que existe no Brasil de que direitos humanos é coisa para bandido. Não. Direitos humanos é coisa para ser humano. Cometa crime ou não. Até porque uma coisa que a gente gosta sempre de repetir é o seguinte: todo mundo comete crime, em maior ou menor grau, mas todas as pessoas cometem. Por exemplo, todo mundo já baixou, pronto, só de compartilhar esse livro aqui da Flávia Pelvezan para vocês, eu já estou cometendo crime, Lucas já está cometendo crime, né? Porque é um crime de violação de direito autoral, né? Claro, a gente está fazendo isso por circunstâncias motivadas, ou seja, um livro desse é caro, nem todo mundo vai ter acesso. No contexto de pandemia, pior ainda, né? Para me defender aqui. Com certeza, aqui está cheio de gente que vai lhe defender aqui nesse aspecto. Então, pessoal, a gente não pode ter essa perspectiva de reduzir os direitos humanos a dizer assim, não, direitos humanos são só para bandidos. Não, direitos humanos são para seres humanos, inclusive que cometem crimes, todos cometem crimes, porém, a maioria não é criminoso profissional, né? Que também tem essa perspectiva. Então, gente, é bem interessante isso. Eu queria perguntar se alguns de vocês também leram esse texto, se gostariam de fazer alguma colocação também sobre o texto, pode ficar à vontade, né? Eu gosto de sempre destacar alguns trechos. Então, o que é que vocês têm a ver sobre essa... O que é que vocês têm em pensamento em relação a esses temas que ela coloca, como a questão por exemplo, da laicidade estatal versus o fundamentalismo religioso, né? Que também é outra questão que ela trata. Inclusive, ela fala especificamente sobre a questão islâmica, né? Que aí ela destaca que é especialmente no contexto do islamismo e dos países árabes que a tensão entre laicidade estatal e fundamentalismo religioso ganha maior contorno, né? Já que também a própria ideia de laicidade é uma ideia que a gente ganhou força aqui no Ocidente, né? Então, deve sim... Perceba o seguinte, existem muitos temas de direitos humanos e questões de direitos humanos que parecem irreconciliáveis, mas que, na verdade, não são necessariamente irreconciliáveis. Por quê? Porque os direitos humanos, pessoal, eles têm um caráter de abrangência, né?
e de respeito à diversidade e de respeito às diferenças e que é um problema que a humanidade tem, é de você aprender a conviver com o diferente. Os direitos humanos não partem da perspectiva de que se quer padronizar a humanidade no modelo ocidental. Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar de Samuel Huntington, que diz que a gente da América Latina, nós não somos ocidentais. E eu, francamente, eu concordo com ele. Nós não somos ocidentais, nós somos uma situação diferente. Nós temos a influência da cultura ocidental. Nós somos um país, nós viemos de uma colonização de um país ocidental, no caso Portugal, nós falamos uma língua europeia, né, uma língua neolatina europeia, mas nós não somos parte, nessa perspectiva, do mundo ocidental, porque nós viemos de uma região que foi originada a partir da confluência de diversas culturas, notadamente a cultura da Europa, da América, da cultura indígena, e da cultura africana. Então, isso aí se criou um novo mundo, né? Se criou uma nova perspectiva. Então, nessa nova perspectiva, você tem que ter essa abertura para o convívio entre as diferenças, né? E o respeito às diferenças. E, basicamente, a mensagem dos direitos humanos é nesse sentido. Ô, professor, quando a gente quer falar dos direitos humanos e ele vem como uma forma de diálogo regional, né, entre os sistemas, os vários sistemas, por mais que você tenha que dar o respeito a diferentes tipos, enfim, de culturas, quando, por exemplo, a ONU, que é um órgão meio que da paz, que ele quer promover esse diálogo entre os países, ele se depara com uma situação no Oriente muito radical, mas é cultural. Mas, de qualquer forma, sendo radical como alguma coisa relacionada à religião, de algum tipo de povo, a gente tem que continuar tendo essa visão de respeito ou se tomam medidas? Podem se tomar medidas, e aí a gente entende o seguinte: desde que essas medidas passem por uma reivindicação de pessoas que estão ali naquela situação. Por exemplo, de uma mulher que não quer que suas filhas sofram mutilação genital, ou como, por exemplo, no caso de uma mulher da Arábia Saudita, que ela inclusive foi responsável, por uma campanha, esqueci o nome dela, ela estava presa. Ela foi responsável por uma campanha para as mulheres terem o direito a dirigir na Arábia Saudita, que inclusive acabou sendo concedido. Mas ela curtiu uma porção de anos da cadeia. Não sei se ela já foi liberada, esqueci o nome dela. Estava até uma matéria com ela na BBC, falando dessa perspectiva. Então, os locais é quem deve partir dessa perspectiva de reivindicar direitos. A gente não pode impor, entendeu? Porque quando eles passam a reivindicar é porque aí eles já, vamos dizer assim, adquiriram uma consciência em relação àquela norma dos direitos humanos. Agora, o sistema ONU tem um grande problema. Qual é o problema do sistema da ONU? Ele só produz recomendações. Isso a gente vai falar depois. Entendeu? O sistema ONU ele não tem um caráter de você obrigar, de emitir uma sentença, de emitir uma ordem judicial. Só os sistemas regionais, como o interamericano, tem esse poder. O sistema ONU só produz relatórios, só produz recomendações. Claro, isso tem um peso no sentido de mostrar à comunidade internacional, mas, assim, não há como você obrigar. Porque, por exemplo, uma condenação, e claro, a gente vai estudar isso logo, uma condenação aos direitos humanos, uma condenação da Corte Interamericana aos Direitos Humanos, como, por exemplo, a Corte Interamericana determinou que o Estado brasileiro pagasse uma indenização de R$1 milhão aos índios chucurus aqui de Pesqueira. Beleza. Isso é uma sentença. Se o governo federal não pagar esse valor de boa vontade, eu pego aquela sentença e executo na justiça brasileira faço execução contra a Fazenda Pública. Vou demorar para receber, mas vou receber um dia. E que bom que o dólar está aumentando, né? Já que eles não pagaram até agora.
Porque quando eles pagarem, vai sair uma tacadinha, né? Vai demorar, mas vão ter que pagar. Já percebam, se fosse no sistema ONU, a ONU determinasse, o governo brasileiro pague US$ 1 milhão à tribo Chucuru de Pesqueira do Agreste de Pernambuco. Então, nesse caso aí, só seria uma recomendação. Não tem como eu pegar aquela sentença, entregar para um advogado e pedir para ele ingressar na justiça para eu receber aquele dinheiro do governo federal, entenderam? Agora, nem por isso não significa que o sistema ONU não tem importância pelo fato dele produzir declarações, tá? O fato dele produzir declarações, isso ajuda a ter pressão da comunidade internacional. Isso aí tem implicações que podem gerar até sanções econômicas, políticas contra o Estado lá na frente, entendeu? Mas estou falando assim, do ponto de vista da parte, da pessoa que sofreu a violação, talvez o sistema interamericano regional seja mais efetivo, porque tem essa possibilidade de emitir uma sentença que vale como uma sentença da Justiça Federal e que é executada aqui na Justiça Federal do nosso país. Mas aí vocês vão dizer, tudo bem, professor, eu trabalho numa ONG, eu quero saber qual é o melhor sistema para eu procurar. Isso depende do caso concreto e depende do que você queira obter, tá? Depende da circunstância. Não vou dizer assim, não, o sistema interamericano sempre é melhor. Veja só, Alan, quais são as possibilidades de levar um caso para o sistema interamericano? As duas são parecidas. Basicamente, são parecidas. Ou seja, tem que ser violações aos direitos humanos que não sejam apuradas internamente no Brasil ou que tenha havido uma demora nessa apuração, tá? E que tem que comprovar que a pessoa procurou acionar primeiramente os órgãos internos aqui, para depois procurar os órgãos internacionais. Basicamente, os requisitos são os mesmos, tá? O que diferencia, como eu estou dizendo, é que no sistema interamericano eles têm um tribunal internacional. E no sistema da ONU, não. Eles não têm tribunal internacional, tá? Até tentaram criar, mas nunca conseguiram. Né? O sistema da ONU, o mais próximo que chegaram do Tribunal Internacional foi o Tribunal Penal Internacional, que é só para questões penais, crimes de guerra, genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, né, como genocídio. Crimes de guerra como matar prisioneiros, etc., aquela coisa que tem em relação à guerra, né? E crimes contra a humanidade, como, por exemplo, genocídio, etc., né? Que agora está entrando nessa discussão de ecocídio, mas que ainda não foi admitido no Tribunal Penal Internacional, tá? É uma discussão que existe sobre ecocídio, que é aquele crime de colapso ecológico, né? Que até Bolsonaro foi denunciado, mas lá, no Tribunal Penal Internacional, mas, francamente, não duvido muito que vá para frente, ainda não está consolidado na jurisprudência. Então, Alan, os requisitos são os mesmos, basicamente. O que diferencia é o que você quer. Para a pessoa, basta uma declaração e a repercussão disso a nível global de que o Estado é violador de direitos humanos, então procura o sistema da ONU. A pessoa quer ter uma sentença emitida por um tribunal internacional, procura o sistema interamericano, tá? Então, varia aí de acordo... Por exemplo, no caso Lula, os advogados de Lula ingressaram no sistema da ONU. Por que ingressaram no sistema da ONU? Questão de estratégia. Qual era a estratégia? O sistema interamericano de direitos humanos, pessoal, ele é formado por pessoas, inclusive, que o próprio PT tem em boas relações, ou que, inclusive, alguns membros da comissão tinham sido indicados pelo próprio governo petista. Então, para não alegar favorecimentos, eles puxaram para o sistema ONU. Foi por essa questão, entendeu? Não foi por outro motivo, não. Pode ter certeza. Mas aí é a estratégia, entendeu? Já, por exemplo, no caso dos índios Chucuru de Pesqueira, que ocorreu há pouco tempo, né? Eles acho que queriam ter uma indenização e ter uma sentença que eles pegassem ali e que, caso o governo não pagasse de boa vontade, depois eles executassem na Justiça Federal com advogado, né? Para receber. Entendeu, gente? O sistema depende muito da estratégia que você quer e do que você visa obter.
Caso Vladimir Herzog, que foi um caso de transição, foi para o sistema interamericano, né? Inclusive tem uma fundação, que é a Fundação Vladimir Herzog. Vladimir Herzog, para quem não sabe, é aquele jornalista que, como eles faziam na ditadura, né? O suicidaram. Ou seja, eles matavam e alegavam que o camarada cometeu suicídio, né? Inclusive, acho que vocês sabem, né? O rabino Henry Sobel, junto com o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes e o pastor presbiteriano John Whittaker, fizeram a cerimônia na época, alegando que ele não tinha sido suicida, e enfim, e aquilo foi um dos motivos também que forçou a abertura da ditadura militar, né? Ele era diretor da TV Cultura de São Paulo. Vocês podem acompanhar nas redes sociais a Fundação Vladimir Herzog, que é comandada pelo filho dele. Eles ingressaram no sistema interamericano. Eles têm vários trabalhos, vários eventos que eles promovem, né? Foi a fundação criada pelo filho dele. É bem interessante, eu gosto bastante de acompanhar, né? Mas aí eles também procuraram o sistema interamericano. Não sei se estavam querendo indenização, talvez, até porque acho que essa fundação também foi criada com a indenização, né? É uma fundação que trabalha em prol dos direitos humanos. Então, aí era interessante receber algum dinheiro para turbinar, né, os trabalhos e da fundação. Então, é isso, gente. Basicamente, depende. Tem alguns temas mais que a gente gostaria de ver, de trabalhar com vocês. Inclusive, a gente deixa para trabalhar uma parte na semana que vem, né? Tem alguns temas que ela traz, como, por exemplo, essa questão do combate ao terrorismo, né? Combate ao terrorismo e preservação dos direitos e liberdades públicas, que também principalmente no começo do século, né, havia essa perspectiva de você querer relativizar normas de direitos humanos, alegando a questão do combate ao terrorismo. Isso é um falso dilema, né? O terrorismo é uma atividade, o terrorismo é um crime contra a humanidade, mas ele deve ser punido na forma da lei, como qualquer crime. Você não pode, e aí, meu Deus, em que tempos estamos que eu sou obrigado a concordar com Gilmar Mendes? Eu concordo com a frase que Gilmar Mendes repetiu há pouco tempo. Claro, eu já li vários trabalhos de Gilmar Mendes, principalmente na área de hermenêutica, que eu gosto de ensinar também, mas ele diz, não se deve cometer, para combater crime, cometer crime. Por quê? Você tem que sempre punir isso na forma das normas, no caso aqui, das normas sobre direitos humanos. Então, você não pode alegar que precisa relativizar direitos humanos para combater o terrorismo, né? E essa discussão foi muito travada no começo do século, em relação, principalmente, a questões como a invasão do Iraque, etc. Guantánamo, por exemplo, não sei se vocês sabem a situação de Guantánamo, né? Guantánamo é uma base americana arrendada em Cuba, e que lá eles mantinham prisioneiros sem nenhuma garantia de direito fundamental, até que a Suprema Corte americana disse, não, eles também têm direitos, mesmo que eles não estejam detidos nos Estados Unidos, estariam detidos em Guantánamo, né, que é uma área arrendada, mas que o próprio tratado estabelece que é de Cuba, né? Então, isso não tem sentido. O Estado, ele não pode se tornar um delinquente. O Estado, ele deve sempre pautar as suas ações no respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Todo Estado, independente, pronto, é uma norma que a gente chama de norma ius cogens. Todo Estado, independentemente de ter ratificado qualquer tratado, em suas ações tem que sempre obedecer ao princípio da dignidade da pessoa humana. Esse tem que estar acima de tudo. Então, se você mantém pessoas sem autorização judicial, detidas, torturando, etc., em nome do combate ao terrorismo, isso é uma abominação, gente. Então, você não pode fazer. Que, no Brasil, o debate não é combate ao terrorismo, né? Você violar direitos humanos para combater o crime. Que aí seria a nossa versão da mesma coisa, né? Não, eu preciso violar direitos humanos para combater o crime. Não, isso é um falso dilema. O crime, obviamente, primeiro, você não pode acabar com o crime, você pode controlar o crime, mas esse controle ao crime é possível, e muitos países demonstram isso, nos termos
das normas nacionais e internacionais. Ah, não, mas a gente vive numa situação que eu não aguento mais, não sei o quê, ninguém aguenta. E aí a gente vê, nesse sentido, o quanto determinados programas de televisão sensacionalistas, eles abusam do seu direito, do direito à informação, que é um direito também garantido pelos direitos humanos, e inculcam na população a ideia de que direitos humanos existem somente para bandidos. Isso é um absurdo, gente. Isso não existe, né? Isso não existe. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o Estado sempre tem que se pautar no respeito aos direitos humanos e no princípio da dignidade da pessoa humana. Qualquer coisa que saia daí deve ser revisado pelos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos. Professor, o senhor acha que com debates atuais como isso de universalismo e relativismo cultural, ou direito ao desenvolvimento e assimetrias gerais, globais, seria interessante a judicialização dos direitos internacionais? De uma certa forma já ocorre, né, Laura, através dos próprios sistemas, né? O problema, por exemplo, às vezes, um problema que a gente tem, seríssimo. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ele tem pouca capacidade de receber queixas. Isso é uma realidade. Eles não têm muita estrutura, eles acabam selecionando aqueles casos que são de maior destaque. Se você comparar o sistema europeu, por exemplo, de proteção de direitos humanos, o sistema europeu é o mais desenvolvido de todos, né? A gente usa ele muito como parâmetro. Ele tem uma capacidade infinitamente maior de receber, inclusive se vocês quiserem fazer pesquisas comparando o volume de processos, etc., que tem um e outro, vocês vão ver que a diferença é muito grande. No sistema interamericano, como eles têm pouca estrutura, eles recebem casos que são que podem ser emblemáticos, entendeu? Que funcionam como paradigma no âmbito interno. Enquanto que na Europa eles têm condições de receber uma massa de casos muito grandes. Então a gente tem um problema da questão do acesso à justiça internacional, que é seríssimo. E muitas vezes os profissionais, não só falo advogado, até porque não precisa ter advogado inscrito na OAB, pode ser, por exemplo, um profissional de RI. Um profissional de RI que preste assessoria na área internacional. Porque você vai ter que preparar em outra língua, não precisa ter, obviamente, inscrição na OAB, nem nada disso, mas você precisa conhecer os tratados, etc. O profissional de RI está preparado para fazer assessoria nessa área, até por isso que ele também estuda direitos humanos e participa de projetos como esse aqui, né? Então ele também tem essa capacidade. Então você vai ter pouca gente que tem capacidade de conhecer o sistema internacional de direitos humanos e até de preencher um formulário online daquele, apesar de parecer preencher o formulário online seja uma coisa fácil, né? Mas não é. Você vai ter que dizer qual tratado foi violado ali, né? Vai ter que fundamentar, vai ter que escrever, né? No caso do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, pode ser em português, né? No sistema da ONU, não. Mas no Sistema Interamericano de Direitos Humanos pode preencher o formulário todinho em português, porque é uma das línguas oficiais da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Mas note até a diferença. Às vezes até a pessoa não pensa, eita, essa situação eu poderia levar para ser discutido no sistema da ONU, no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, o problema de acesso à justiça, de saber que existe essa possibilidade, realmente acaba sendo ignorada. E aqui no Agreste, por exemplo, no Recife você ainda tem, Recife nas capitais você ainda tem ONGs que fazem esse trabalho. No Agreste praticamente não existe, né? Que é até uma possibilidade de campo de atuação do LAPRE para futuramente, né? Digo, não só esse projeto, mas juntando esforços com outros, de criar um projeto justamente que faça esse tipo de ação, que aí já seria também um campo de estágio, de mapear demandas para levar para os sistemas internacionais. Certo? Um trabalho aí seria interessante, mas para isso a gente precisa estudar e formar o estudante, né? Por isso que a gente está aqui com vocês, né?
tanto nessa perspectiva do profissional, por isso que é importante você ter num grupo desse pessoas que estão no começo do curso e pessoas que estão saindo ou até os regressos, justamente para despertar essa consciência da possibilidade de você levar essas demandas para os sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos. Entenderam, gente? Pronto, o que mais a gente tem aqui que daria para a gente dar uma destacada ainda hoje? Que eu sei que muita gente teve problema do acesso, né? Chegar aqui. A gente tem mais de coisas interessantes. Pronto, eu queria aqui destacar uma frase que ela cita do Norberto Bobbio, que é um grande autor italiano, né, um grande filósofo, e ele diz o seguinte, né? Como observa Norberto Bobbio, a garantia dos direitos humanos no plano internacional só será implementada quando a jurisdição internacional se impuser concretamente sobre as jurisdições nacionais, deixando de operar dentro dos Estados, mas contra os Estados e em defesa dos cidadãos. Porque, apesar de existirem vários órgãos em relação aos direitos humanos, a atuação ainda é um pouco tímida e, como eu disse, no nosso caso do sistema interamericano, existe uma pouca capacidade de você receber casos, né? Eles acabam selecionando os casos que são mais interessantes e que poderão ter mais repercussão, porque eles têm pouca capacidade física mesmo de trabalhar com isso, tá? Mas, realmente, só quando você tiver uma jurisdição internacional, uma justiça internacional que tenha uma capacidade de receber um grande número de casos. Por exemplo, não sei se vocês sabem, até hoje, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que ela funciona desde 79, há mais de 40 anos. Sabe quantos casos ela já julgou? Uns 300. O pessoal aqui que é do direito sabe, por exemplo, que qualquer vara aí de comarca do interior tem 5.000 processos. Já pensaram como a capacidade dela é pequena? Né? Ou seja, mínimo, né? Então, e isso ocorre por dois motivos, porque ela não tem estrutura e também porque ela não recebe pressão. Então, por exemplo, se você começar a mandar demanda, ela vai ter que começar a se mexer. 5.000 processos brincando, ela está falando aqui, tem 5.000 processos brincando, estou dizendo uma pequena, né? Tem 5.000 processos. Enquanto que você tem uma corte internacional que em 40 anos de história você vai ter 300 processos. No caso da Interamericana, a europeia é outra história, viu? A europeia, ela recebe de milhares de processos por ano, porque ela tem outra capacidade de processamento, tá? A Corte Europeia, depois vocês vão entrar e pesquisar os assuntos, vocês vão ver que ela é gigantesca, assim, volume de assuntos, de queixas que se recebe todos os anos é impressionante colocado em relação à nossa Interamericana aqui. O professor, Oi, pode falar. o critério de admissibilidade dessas demandas diz respeito também à questão de casos isolados ou casos repetidos? Não, formalmente não. Não leva, né? Mas eu suspeito que eles acabam olhando isso. E eles acabam olhando também aqueles casos que podem servir de paradigmas, entendeu? Porque eles fazem uma pré-análise, mas formalmente não. Formalmente é o seguinte, você tem que ter procurado a justiça do seu país em primeiro lugar, se houve morosidade, entendeu? É mais nesse sentido. Se houve uma decisão, por exemplo, do Poder Judiciário, se eu não me engano, são 6 meses, mas aí eu tenho anotado, depois eu falo para vocês, isso aí eu passo com detalhe, porque hoje também não é para a gente dar o detalhe, é só para a gente discutir essa questão mais ampla. Mas assim, não tem, mas acaba. Então, por exemplo, se você pensar no sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, eles
eles têm dado prioridade a certos tipos de casos. Por exemplo, violência praticada por órgãos estatais, presídios, polícia, violência contra povos indígenas também, né? Tudo bem, Larissa? Boa tarde. Questões relativas à justiça de transição e democracia, eles também têm dado prioridade. Então, você vê que existem algumas áreas que eles dão prioridades. Outras áreas, eu acho até que eles estão, no caso, sistema interamericano, tá? Que eu acho que eles não estão dando tanta prioridade ou deveriam dar mais, como, por exemplo, a questão do gênero. Problemas de gênero, que também aqui na América Latina, que a gente sabe que é uma sociedade muitas vezes que vem de uma cultura machista, né? E há muita violência de gênero, e você olhar, claro, você vai dizer assim, mas teve o caso Maria da Penha, né? Que não foi julgado pela corte, mas foi parar no sistema interamericano. Sim, mas, por exemplo, se você comparar as outras situações, é relativamente pequeno o número de casos que envolva gênero. Se você comparar a questão da violência estatal, deixa eu olhar aqui uma pergunta de questões ambientais, sim, tem tido destaque também. Pode, Ítalo, pode ser levado, sim, as questões ambientais. Casos como Mariana, Brumadinho. Olha, atos políticos como o de Trump aí já é mais complicado. E outra coisa, os Estados Unidos fazem parte do sistema ONU, mas eles não fazem parte do sistema interamericano, não, viu, gente? O Brasil tanto faz parte do sistema ONU quanto do sistema interamericano. Os Estados Unidos não fazem parte do sistema interamericano. Aliás, eles não aceitam jurisdição de Tribunal Internacional sobre Direitos Humanos, seja o penal ou seja cível, como esse que a gente está falando, eles não aceitam. E aí é por uma questão interna, tá? Isso aí também não pode dizer que a culpa foi de Trump, não. Isso aí é uma questão maior deles, e geralmente eles põem a culpa no Senado. Por exemplo, eles assinaram o Pacto de São José da Costa Rica, só que nunca foi aprovado pelo Senado, porque lá nos Estados Unidos quem aprova tratados é o Senado, né? Então, o Senado americano nunca aprovou, então eles não fazem parte. Por esse motivo, eles dizem, né? Mas, na verdade, a gente vê que isso é uma questão da dinâmica interna. Então, eles não aceitam a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, não aceitam a Corte Interamericana, fazem parte do sistema ONU, porque o sistema ONU só produz também declarações, né? Então, se só produz declarações, aí, de repente, interessa. E sim, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela atua nos Estados Unidos, a Corte não. Porque a Comissão Interamericana, ela também só produz relatórios. Mas isso a gente vai falar depois, quando a gente for estudar os sistemas regionais de proteção aos direitos humanos. Pronto, deixa eu olhar se vocês têm alguma pergunta. Como a justiça, Tiago está perguntando aqui, como a justiça internacional pode agir dentro dos estados sem interferir o direito de jurisdição de cada estado, como em casos de golpes de estado? Olha, Tiago, vamos por parte. Para não interferir na justiça interna de cada estado, geralmente eles só fazem o seguinte, eles só atuam em causas que já os processos internos já tenham sido finalizados ou que estejam demorando demais, tá? Começa por aí. Por exemplo, 2 casos. Teve um caso pronto, foi a primeira vez que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi um homem no Ceará, ele tinha morrido, ele tinha problemas mentais, né? Ele tinha morrido de maus tratos numa clínica conveniada ao SUS. Era uma clínica particular conveniada ao SUS, no interior do Ceará. Beleza. A família ingressou na justiça do Ceará, etc. O caso pedindo indenização, pedindo providência, o caso acabou indeferido. E aí buscaram o sistema interamericano e o Brasil acabou condenado, e inclusive foi determinado que o governo brasileiro capacitasse os profissionais do SUS para lidar com pessoas que têm problemas de deficiência mental. Pronto. Esse aí, Tiago, seria um caso, né? Então, perceba, tem que você procurar primeiro o seu país, primeiro a justiça do país, para depois procurar o sistema internacional. A outra perspectiva é se demorar demais. Se demorar demais. Por exemplo,
Guerrilha do Araguaia, 72 pessoas que participaram da guerrilha, que lutaram contra o governo militar, guerrilheiros. Essas 72 pessoas desapareceram. Inclusive, até hoje, localizaram poucos corpos. As famílias ingressaram com processo na Justiça Federal, pedindo a localização, ou pedindo simplesmente que o familiar fosse declarado morto ou desaparecido. O pessoal de direito sabe, né, que a pessoa, quando desaparece e tal, você entra com ação de ausência, etc, etc, etc. Né, para a pessoa ter uma certidão de óbito comprovando que o familiar morreu, etc, né? E tinha processos que ficaram 20 e 30 anos na justiça. E aberto, viu? Sem ninguém localizar o corpo, sem a família receber certidão de óbito, né? E a pessoa ser considerada oficialmente morta, etc. Aí, nesse caso, a Corte Interamericana admitiu pela demora, pela morosidade, né? Mesmo com os processos abertos. Em relação a golpe de Estado, Tiago, infelizmente não tem muito o que fazer, porque, geralmente, quando um Estado tem golpe de Estado, ele se retira dos sistemas de proteção aos direitos humanos. E lembrando que o Estado tem que permanecer no sistema de proteção aos direitos humanos. Então, tem que fazer. A Venezuela, antes do golpe de Maduro, ela se retirou. Né? Ela se retirou. Na época de Chávez, ela fazia parte. Mas depois, quando veio o governo Maduro, ela se retirou. Então, acaba se retirando desse sistema, ou às vezes fica no sistema da ONU, que só produz relatórios. Mas percebam, Mianmar, que agora está passando por um golpe de Estado, continuou fazendo parte do sistema ONU. E a pressão do sistema ONU, apesar dele só produzir relatórios, recomendações, considerações, apesar disso, gente, isso foi muito importante para que Mianmar se redemocratizasse, ainda que Mianmar veio novamente a cair com um golpe, como aconteceu agora. Mas é importante, entenderam? Pronto! A antiga Comissão de Direitos Humanos da ONU, ela foi fundamental para pressionar 2 países que tiveram sérios problemas de violações aos direitos humanos. E isso ainda nos anos 70. A África do Sul, regime do apartheid, e o próprio Chile, Pinochet. Muitas vezes era até contraditório ver o governo dos Estados Unidos e o próprio governo do Reino Unido também defender Pinochet na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Porque vocês sabem que o governo Pinochet, obviamente, como a ditadura militar aqui da América Latina, tinha um forte apoio dos Estados Unidos, né, já que eles enxergavam esses regimes autoritários como uma forma mais eficiente de barrar o crescimento do comunismo na América Latina. Mas, por outro lado, um país que nem o Reino Unido, porque tinha afinidades ideológicas, né? Vocês sabem que, por exemplo, Pinochet e Margaret Thatcher eram miguxos, eram almas siamesas assim, né? Apesar de um ser ditador, porque ela é tão neoliberal, como vocês quiserem, liberal quanto ele, né? E isso, inclusive, facilitou a vida do Reino Unido nas guerras das Malvinas, né? Porque Pinochet era um aliado ideológico e pronto. Margaret Thatcher defendeu Pinochet na Câmara dos Lordes, quando Pinochet foi detido no Reino Unido. Para você ver quanto miguxa era dela. Porque, em termos de política econômica e política de Estado, os dois atuavam da mesma forma, defensores com unhas e dentes do Estado mínimo. Claro, estou dizendo que Margaret Thatcher era ditadora. Estou dizendo que ela era neoliberal. Ela foi eleita e tudo mais. Quem quiser saber um pouco mais sobre Margaret Thatcher, assiste um pouquinho The Crown, Netflix, a última temporada, né? Tem alguns trechos até hilários, né? Assim, que ela realmente, Estado mínimo, batendo nos sindicatos, né? Cortando até o leite, até o pessoal gerou até uma piada, né? Que ela cortou até o leite da merenda escolar no Reino Unido, né? Enfim. Então, a gente via ali que havia uma afinidade entre ela e Pinochet muito grande do ponto de vista ideológico, né? Letícia agora tem uma pergunta. Como funcionam os conflitos entre o poder soberano de uma nação, boa tarde, Yuri, diante da justiça internacional em matéria de direitos humanos, já que se forma uma tensão à força de direito determinado do governo? É complicado se aplicar? É complicado sim, Letícia, mas nem por isso se deixa de aplicar. Por exemplo, há repercussões. Pronto, basta você notar a repercussão da justiça internacional em relação a questões como a Lei Maria da Penha,
aqui no Brasil, que o governo brasileiro teve que adotar legislação de proteção aos direitos da mulher, teve que criar órgãos de proteção à mulher, como secretarias, delegacias, casas de acolhimento, né, para a mulher. E em relação a questões políticas internas, isso pode gerar tensões, como ocorreu, por exemplo, a Comissão Nacional da Verdade aqui no Brasil, que, na minha opinião, veio tardia e acabou sendo mais prejudicial do que benéfica, ela acabou se instalando aqui a partir de uma decisão do caso da guerrilha do Araguaia de 2010, né? Então, foi por isso. E sim, aí isso gerou tensões, isso, inclusive, permitiu um crescimento da direita política aqui no Brasil, porque eles passaram a questionar e passaram a ter visibilidade nesse questionamento. Talvez fosse interessante deixar a situação quieta, já que já estava atrasado mesmo, né? E, no caso de relatório de Comissão da Verdade, para mim, o Brasil já tinha um, que era o relatório Brasil Nunca Mais, que foi produzido pela Arquidiocese de São Paulo, através do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, em 1985, né? Inclusive, tem esse livro aqui, que alguns de vocês conhecem, né? Que é o relatório Brasil Nunca Mais. Então, por que fazer uma Comissão da Verdade depois de 30 anos? Porque você teve uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que mandou o Brasil promover o direito à verdade em relação ao período autoritário, mas não mandou criar uma Corte Interamericana, podia fazer outras coisas. Uma Corte Interamericana não mandou criar uma Comissão da Verdade. Então, existe, muitas vezes, realmente uma tensão política, principalmente em decisões que têm um caráter mais polêmico, né? Mas isso é uma coisa que também testa a maturidade política daquela sociedade. E, infelizmente, pode ter resultados negativos, como aconteceu no Brasil, que permitiu o crescimento não de uma direita, mas de uma extrema-direita que usa um discurso, inclusive, de apologia à ditadura militar, né? Que percebam, existe tanto direita democrática quanto direita, né, autoritária, do mesmo jeito que a esquerda. Fala, Larissa. Em relação a isso também, a gente tem a questão da lei da anistia, né? Porque a corte, ela declara como a lei não sendo válida, mas ela continua valendo, né? O STF da gente ignora nessa decisão. Sim, Larissa. Mas percebo que nessa mesma decisão a corte diz que a lei de anistia no Brasil ela é incompatível com a participação do Brasil no sistema interamericano e com o Pacto de São José da Costa Rica. Mas, por outro lado, ela diz que não é objeto daquela ação, que era discutir a questão da guerrilha do Araguaia, declarar a validade e invalidade da decisão, mas que o STF deveria ter feito o controle de convencionalidade sobre isso. Então, foi mais uma crítica do que uma determinação, não foi determinado, porque o objeto da ação era a questão dos guerrilheiros que foram executados extrajudicialmente e que ninguém soube da localização dos corpos após aquele período. Entendeu? Mas não houve demanda direta questionando a lei de anistia. Pronto, gente. O que mais vocês têm? Podem perguntar. Eu achei interessante um ponto no livro, quando ele fala a respeito da questão do terrorismo. Sim. Porque é realmente bem interessante, porque os terroristas em si, eles não vão respeitar as normas, né? Eles não vão respeitar direitos humanos, não vão respeitar nada. Então, como é que você vai fazer, de fato, essa luta sem violar as garantias daquele cidadão que não está prejudicando ninguém e, ao mesmo tempo, você conseguir coibir o terrorismo ou ter um discurso pacífico com eles ou um diálogo? Porque não existe diálogo com terrorista. Não existe diálogo com o terrorista. Porém, mesmo o combate ao terrorismo, ele tem que se pautar dentro de critérios mínimos, né? Porque, do contrário, Sim. vai ocorrer uma perversão do próprio aparelho punitivo em relação a esse aspecto. Então, tem que haver um limite aí, né? Até porque também quem vai dizer quem é o terrorista, né? Exatamente. Você Quem vai dizer o que é terrorista? O Estado se torna terrorista combatendo o terrorismo. Isso. Isso Eu não é achei possível. esse ponto no livro bem interessante.
Sim, eu gosto muito dela. Ela, a professora Flávia Pevenzão, ela escreve muito bem e ela tem aquilo que eu gosto nos melhores autores, que é escrever bem e ser profunda. Porque tem muitos autores que escrevem bem, mas que não têm essa profundidade. Ela traz, ela faz a junção dessas coisas que realmente, e eu digo a vocês, é difícil. É difícil. Quem já começou a escrever sabe do que eu estou dizendo aqui. É difícil você escrever bem e ter profundidade, né? Aliás, já é difícil escrever bem. Escrever bem, eu digo, é uma mistura de prática com dom. É uma coisa que você tem que praticar, mas que realmente, em última instância, é um dom. Tem autores assim que têm doutorado, têm pós-doutorado, mas que não conseguem escrever bem, assim, do ponto de vista da leitura, sabe? Da qualidade da leitura, da didaticidade, etc. Você vê que é um cara, é uma pessoa que tem muito conhecimento, mas que o texto que você lê assim, eita, que negocinho enrolado. É, mas ela, eu acho que ela flui e ela consegue ter a profundidade. Isso aí é muito, praticamente é um dom, né? É o dom de Deus, realmente, para você conseguir fazer isso. Pouca gente vai conseguir. Pronto, gente. O que mais vocês teriam para colocar? Pronto, gente. Eu acho que por hoje a gente encerra. Semana que vem a gente termina. Eu vou disponibilizar agora. Agradeço a Lucas por ter enviado para a gente. E quem não leu, lê. E semana que vem a gente dá uma fechada. Eu vou deixar mais um texto também, né? Pronto, a gente poderia fazer o seguinte, que além desse capítulo 2, para a semana que vem a gente discutiria o capítulo 3, que é Direitos Humanos e Justiça Internacional, sistemas regionais, que aí a gente entra nos detalhes, falando dos sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, que aí a gente vê com detalhe aquela questão dos requisitos de admissibilidade na justiça internacional, e aí daqui a pouco eu disponibilizo para vocês o PDF de Lucas, porque aí já facilita quem não tem acesso a esse livro no streaming do Minha Biblioteca. Tá certo, gente? Certo. Professor, quando é que a gente vai começar a discutir mais ou menos os temas que iremos trabalhar nas Pronto, nossas Afonso. pesquisas? Perfeito. É o seguinte, mais ou menos um mês a gente discute a parte teórica. A partir de abril, aí a gente já começa a elaborar os temas e a fazer os resuminhos para mandar para os eventos e para a revista. Porque a maioria dos eventos, como vocês sabem, eles pedem um resumo, né? Então, o primeiro passo é produzir os resuminhos. Aí depois eu vou deixar um modelo, cada um vai fazer o seu resuminho, pode fazer até 3 pessoas juntas, tá? Se quiser fazer individual, dupla ou trio, vai fazer seu resuminho com a página, aquele esqueminha lá, 300 a 500 palavras, colocando objetivo, metodologia, já deixando no esquema já para mandar para evento. Inclusive, a gente vai ter o evento aqui interno e é aberto não só ao pessoal de direito, tá? Pessoal de outros cursos também, que é um congresso que a gente vai ter um painel sobre direito internacional, né? Eu estou na comissão científica do evento, junto com a professora Elba, a gente já está preparando o edital, vai ser lançado, acho que ainda é esse mês, antes do final do mês. A gente vai, sim, aí vai ser publicado também, e aí a gente vai sair, a publicação vai sair no segundo semestre. A gente está se organizando para não demorar tanto, porque aí, em relação ao último congresso que a gente teve pandemia, teve também algumas burocracias, e aí a gente vai deixar. Olha, Alan, o congresso é aberto ao público em geral, viu? E pode mandar evento, pode mandar trabalho. Certo? Vai ser um evento online, vai ser um evento também que não vai ter um valor muito caro não, vai ter o valor mais barato possível, a gente só vai cobrar o suficiente para cobrir os custos mesmo, né? Vai ser bem acessível, inclusive para estudantes vai ter algumas bolsas também, a gente já está vendo isso para aqueles que pediram aquele apoio socioeducacional, etc. Então, a gente também já está pensando tudo isso aí, está se organizando, a programação vai sair muito boa, inclusive uma vantagem de fazer evento online é que a gente vai conseguir, está tentando trazer, assim, pessoas de fora, de forma online, né, gente de Brasília, gente até do exterior, vai ser bem interessante. Ítalo, restrição em relação a autores. Veja só, eu não tenho muita restrição em relação a autores. Sendo autores científicos que sejam respeitados,
eu acho que está valendo. Por exemplo, autores que eu não uso de jeito nenhum, é gente do quilate de Olavo de Carvalho. Também, o que a gente vai discutir? Só se for para criticá-lo, né? Gente, eu fui ler, eu sou um estudioso de Kant, eu sou professor de filosofia, algumas pessoas aqui sabem disso, né? E eu fui ler um texto de Olavo de Carvalho sobre Kant, e eu digo a vocês, ele não tem nível para alcançar Kant. Kant é muito complexo para uma pessoa que fez a quarta série, como ele, entendeu? Ele não consegue entender e fica falando e divagando e pega um trecho isolado, pega uma frase do livro e vai e discorre sobre isso, mas assim, ele não consegue digerir intelectualmente Kant. E É o uma pior é que ele é verdade. presunçoso, né, professor? Ele acha que Exato, só Afonso. ele consegue ter o domínio daquele assunto. Ninguém está a nível de discutir com ele. Debater. Aristóteles, por exemplo, eu não sou um conhecedor de Aristóteles. Ele escreveu um texto de Aristóteles. Eu não sou conhecedor. Eu perguntei a Costinha. Costinha disse a mesma coisa que eu disse a vocês. Ele não tem capacidade intelectual de entender Aristóteles. De Costinha, você que entende Aristóteles, eu entendo Kant. Você entende Aristóteles? Eu entendo, não. Eu quero entender. Que para o cara dizer, eu entendo Kant, né? E os alemães ainda têm um porém. Os alemães acham que quanto mais difícil você escreve, mais profundo você é, né? Então, por exemplo, aí ele disse, não, ele não consegue chegar lá, não. Ele não consegue. Ele acha que ele é o gênio iluminado e injustiçado da filosofia brasileira, porque ele acha que como ele é de direita, ele foi perseguido pela esquerda, que é majoritária nas universidades. Eu digo, olha, e no Brasil você teve vários grandes professores universitários de direita também, né? E mesmo assim, se ele fosse tão bom quanto ele diz, ele tinha um PhD por uma grande universidade europeia ou americana, mesmo sendo de direita, né? E não tem, ele só tem a quarta série. Então ele não sabe o que diz. E aí, fora, com exceção desse tipo de gente, né? Leandro Narlock, por exemplo, pronto, também naquele revisionismo que eles colocam. Pronto, o pior livro que eu comprei foi o livro do Pondé, aquele livro Guia Politicamente Correto da Filosofia. Eu li o livro, ruim. Tá até na casa da minha mãe, que eu não tenho coragem de botar ele aqui na minha estante, não. Eu deixei ele lá na casa da minha mãe. Também não joguei no lixo, não, porque eu não jogo o livro no lixo e nem queimo. Lucas, a Kant, dá para discutir Kant, principalmente a questão do próprio sistema internacional, que Kant já achava que deveria existir, viu? Isso há 300 anos atrás. Ele dizia... Pronto, tem um livrinho dele aqui, está nessa parte de baixo, na última estante aqui, que é A Paz Perpétua, que ele fala sobre essa necessidade de você ter realmente, no âmbito internacional, uma autoridade nesse sentido. Ele é um grande precursor, entendeu? Mas a gente não pode esquecer o seguinte, que ele é século XVIII, né? E também Kant tem um problema, ele é muito radical, sabe? Radical não, ele não é radical, ele é absoluto nas coisas dele. Que esse é um dos problemas dele. Eu admiro bastante Kant, sou um estudioso há muitos anos da filosofia do pensamento de Kant, mas ele é muito radical. Ele acaba não tendo... Exatamente, justamente por isso, Letícia, porque o imperativo categórico é absoluto, não tem exceção. Então, aí, para ele, pau é pau e pedra é pedra. Outra questão, porque ele é alemão, e outra questão também é porque ele é de uma corrente mais fechada, né, do movimento protestante raiz mesmo, né, não era neopentecostal, era um movimento protestante raiz. Então, é aquela rigidez, entendeu? Mas, sim, é um dos maiores pensadores da idade contemporânea, né? Apesar de ele ter vivido naquela faixa de transição, é Kant, sem dúvida. Mas ele tem esse problema, ele é um pouco rígido, pouco não, muito rígido. Dá para trazer, Ítalo, questões como o Orwell, o Huxley, dá para trazer dependendo do contexto, tá? Dá para trazer, sim, esses autores que trazem... Inclusive, eu tenho esses autores, eu li na época da faculdade, né? Tem também. Dá para trazer, que aí você juntar com literatura. Tem gente que gosta, tem alguns alunos aqui que já apresentaram várias propostas sobre isso, discutir direito e literatura, ou discutir direitos humanos na literatura internacional, né? Isso também faz parte. Pode ser, pode Estou pensar. fazendo isso no meu TCC, professor, discutindo direito e a literatura, propriamente dita, né? Qual é o autor que você está discutindo, Afonso?
O fato é que Cairon comentou ontem na aula, Ah, a gente sim. está trabalhando com a Divina Comédia, de Dante Alighieri. Que é um texto também pesado, né? Eu li. Isso, bem pesado. Eu li em Então, assim, italiano e li em até português. essa proposta feita, né, de trabalhar com direito e literatura, me agrada muito. Só Sim, a hoje título tem de todo o ramo em relação a observação. isso, inclusive no Comped, viu? Depois dê uma olhadinha. Pronto, pessoal. Então, semana que vem a gente discute termina de discutir o capítulo 2 e discute o 3, tá bom? E aí eu vou colocar ainda hoje. Não, Michele, eu ainda não fiz nenhum grupo do WhatsApp. Depois a gente pode fazer, viu? E divulga, tá? Tá bom, pessoal? Então, boa tarde, obrigado por vocês e agradeço a todos. Até mais. Boa tarde, professor. Até. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, professor. Boa- Até mais. Boa tarde, Boa professor. tarde. Até a Tchau, próxima. tchau. Até a Boa tarde. próxima. Boa tarde, professor. Até a Boa próxima. tarde. Até a próxima.